Sejam muito bem-vindos a mais um Juiz Pod, podcast jurídico do Bahia Notícias. Eu sou Karina Calisto, apresentadora. Hoje estamos aqui com essa edição especialíssima no 2º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. E agora vamos conversar com um professor e advogado que é Dr. Marcelo Cavalli. Ele é professor de Direito Penal da FGV São Paulo e da Uninove, ex-juiz federal, consultor legislativo do Senado. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Acabou de palestrar aqui no evento hoje. É uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast. Obrigado, Karina. A satisfação é toda minha. Doutor, eu vi que a sua palestra ela foi focada na parte de responsabilidade por danos ambientais em âmbito penal e administrativo. E eu acho que a gente devia começar primeiro falando um pouco, porque é curioso o seu currículo, que o doutor Marcelo ele iniciou ali no currículo dele como juiz federal e hoje atua como advogado, não é mais juiz, e atua em âmbito de improbidade administrativa e penal. Eu também atuo, na verdade, com direito administrativo, né, de forma geral. Eu sou penalista também, professora de direito penal, atuo com improbidade, são áreas que se assemelham muito em diversos aspectos, sobretudo depois das alterações que foram promovidas à lei de improbidade administrativa. E eu queria lhe perguntar, doutor, um pouco da sua trajetória, que é bem curiosa, né? De sair de juiz federal para a advocacia novamente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Tá bem. Bom, eu gosto de pensar que a gente nunca está preso num determinado papel, né? A nossa vida profissional ela é muito dinâmica. Eu, antes de ser juiz federal, fui advogado por um tempo. Eu trabalhava com direito tributário e fiz meu mestrado em direito tributário. E trabalhando com vários mandados de segurança em matéria tributária, eu comecei a me interessar pelo papel do magistrado nesses casos. Então resolvi fazer concurso. Na época eu nem imaginava trabalhar numa vara criminal. Aliás, tudo que eu queria era não trabalhar numa vara criminal. Eu nunca tinha visto um inquérito na minha vida. E acabei, na primeira lotação que eu tive, que foi em Recife, eu fiquei numa vara civil e depois, quando fui para São Paulo, fui para uma vara especializada em lavagem de dinheiro e crimes financeiros. E aí, gostei muito daquele tema, comecei a me interessar mais sobre isso, acabei julgando o primeiro caso de insider trading do Brasil, crime contra o mercado de capitais, e aí me interessei por esse tema de mercado de capitais, fiz o meu doutorado na USP sobre manipulação de mercado, que é um outro crime contra o mercado de capitais. E aí a vida me levou para o direito penal. Então eu diria que não foi nenhuma escolha inicial minha, mas foi o caminho que os ossos do ofício me levaram. Depois disso eu fui para Brasília, fui assessorar a ministra Maria Tereza como juiz auxiliar dela no STJ, e depois fiquei mais de 4 anos assessorando o ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo. Ainda tive alguma experiência na Corregedoria Nacional de Justiça, no CNJ, com a ministra Maria Tereza, e também no TSE. Por contingências da vida, eu acabei me apaixonando por Brasília, fiquei lá de 2015 até o ano passado como juiz, e depois tomei essa decisão de que eu queria ficar lá. Eu era juiz vinculado ao TRF de São Paulo e Mato Grosso do Sul, TRF3, e eu teria que, mais dia menos dia, voltar para São Paulo. Não tinha interesse em voltar para São Paulo. Acabei descobrindo esse concurso de consultor legislativo do Senado, que eu não conhecia. E esse concurso ele é dividido em áreas específicas, então existe uma área específica para direito penal e processo penal. Eu fiz o concurso para essa área e é uma carreira que também me permite advogar, né? Eu já era professor, dou aula na FGV de São Paulo, dou muitas aulas online e também na Uninove, mas eventualmente eu dou aulas presenciais também. Então eu estou hoje conciliando essas 3 funções, dando aulas e consultor legislativo, e voltei a advogar porque a carreira, como eu disse, permite, e é uma coisa que eu gostava de fazer antigamente, mas eu não tinha tido a experiência anterior de advogar no direito penal. Então, mas por ter passado 15 anos como juiz federal, trabalhando especificamente com direito penal, eu gostei da ideia de mudar de lado do balcão. Ah, que incrível. Estou surpresa que o que foi o grande motivador foi se fixar em Brasília. Eu, na verdade, eu sou de Curitiba, e eu era juiz em São Paulo, mas eu não tenho vínculos com São Paulo. E eu gostei muito de Brasília, eu gosto do clima de lá, eu gosto da qualidade de vida, gosto do trabalho lá. Então eu não me via mais voltando a morar em São Paulo. Então essa foi realmente a principal razão. Mas essas outras
possibilidades aí também me animaram a mudar de carreira. Olha, doutor, que eu tô surpresa com muitas coisas, mas gostar do clima de Brasília, eu acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar com tanta alegria sobre o clima de Brasília. É porque você é de Salvador, mas para quem é de Curitiba, Curitiba é uma cidade muito fria e hoje eu percebo assim que eu não conseguiria morar lá. Inclusive eu tô vindo para cá direto de lá e tava um frio horrível. Então eu tô muito feliz de estar aqui também com esse clima de Salvador. A gente reclama tanto do calor, imagina, ninguém tá satisfeito. Mas falando um pouco dessa questão da responsabilidade, né? Em âmbito de questões ambientais, a gente tem ali 3 possibilidades de níveis de responsabilidade, que uma é na seara criminal, a outra na seara administrativa e uma em âmbito cível, né? Pode haver essa tríplice aí responsabilização. Falando especificamente do que foi objeto da sua palestra e é objeto da sua atuação, que é a responsabilização em âmbito administrativo e penal, com as alterações que foram promovidas à Lei de Improbidade Administrativa, a gente tem uma aproximação ainda maior, né, da improbidade administrativa com o direito penal. Porque, assim como o direito penal, a norma regente das ações de improbidade administrativa e dos atos de improbidade administrativa, ela tem caráter sancionatório, né, de aplicar uma sanção àquela pessoa que eventualmente seja responsabilizada por uma conduta ilícita. E hoje, antigamente até se admitia em determinada hipótese a possibilidade de responder a título de culpa. Agora, a gente precisa de um dolo, e é um dolo específico que está previsto em lei, né, que é a intenção de praticar com aquela finalidade ilícita, querendo, de fato, atingir aquela finalidade ilícita, falando aqui em termos bem simplificados para o nosso público geral conseguir compreender. Então, eu queria lhe perguntar, doutor, porque assim, hoje, com as alterações promovidas pela Lei de Improbidade, e um dano ambiental, né, um ilícito ambiental, pode acarretar numa responsabilização em âmbito de improbidade administrativa. Eu quero que você fale um pouco mais também da responsabilização em âmbito administrativo. Mas hoje, com essa mudança, várias condutas que antes eram consideradas típicas, ou seja, o agente poderia ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, com essas alterações da lei, agora não são mais. Então, a gente viu aí vários processos em que, em sede de recurso, foi reconhecida a tipicidade, o STF já se pronunciou no tema de repercussão geral quanto a isso e fixou que já está escrito em lei, né? Então, eu queria lhe perguntar qual foi a sua percepção, e aí especificamente em ações de improbidade que tratam de questões ambientais, quanto a essa alteração da previsão de que agora só se fala em ato de improbidade administrativa se for praticado com dolo específico. Perfeito. Eu fico feliz de você ter perguntado sobre esse tema, Karina, porque é um tema do qual eu gosto bastante também. E eu concordo com você, eu acho que existe hoje um núcleo de um direito punitivo que abrange tanto o direito penal como o direito administrativo sancionador. E os princípios do direito penal são princípios de direito punitivo. E eles, portanto, têm que ser aplicados também. E acredito que essa é uma tendência que a gente vai ver cada vez mais reforçada de aplicação dos princípios de direito penal e dos princípios de processo penal para o âmbito do direito administrativo sancionador. E quando a gente fala em direito administrativo sancionador, talvez fosse mais correto falar em direito punitivo extrapenal. Porque, por exemplo, sim, a lei de improbidade administrativa, ela não é propriamente um direito administrativo, ela é aplicada pelo judiciário. Mas ela também segue essa mesma lógica, né? Como você disse, com essas alterações na lei em 2021, a gente teve a eliminação do ato de improbidade culposo. Hoje é um ato de improbidade que só pode ser doloso, ainda mais com esse dolo mais definido de uma maneira diferente até do direito penal, uma maneira muito específica, quase como se fosse uma finalidade especial. E isso tem impacto em toda a esfera da improbidade administrativa. Na esfera ambiental, a gente vai ter a possibilidade de ter uma punição penal, como você disse, vai ter possibilidade de ter uma punição administrativa, e punição administrativa no sentido estrito do termo, aplicada pelos órgãos administrativos, mas a gente pode cogitar também de uma improbidade administrativa que é aplicável só
para agentes públicos, num sentido bastante amplo, e para pessoas que atuem em conjunto com eles. Mas a gente pode pensar nisso, por exemplo, quando houver algum ato ilícito praticado por um servidor de um órgão administrativo, de um órgão, de uma agência reguladora ambiental, e que cometa esse tipo de ilícito. E nesse caso, como você disse, vai ter que haver uma prova desse dolo específico. Então o Supremo, quando decidiu essa questão, em âmbito de ação direta de inconstitucionalidade, ele estabeleceu algumas balizas em relação a isso. E ele disse que naqueles casos em que ainda não houve o trânsito em julgado, vai ser necessário que o órgão julgador examine se está presente ou não. Se não houve uma decisão definitiva, só para a gente traduzir um pouco para o nosso público, Perfeito. Se não houve uma decisão definitiva, se não encerrou aí no processo, ainda cabe recurso, ou é uma ação que vai ser promovida, ou é uma ação que está em curso, então se aplica a nova lei. Ela só não vai se aplicar para aquilo que já está decidido, enterrado e resolvido. Perfeito. E até cabe uma crítica aqui, na minha opinião, não sei qual é a sua visão, Karina, sobre isso. O Supremo Tribunal Federal, ele disse que não se aplicaria o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. A próxima pergunta que eu ia lhe fazer. Quando o doutor falou dos princípios de direito penal aplicáveis ali, também no direito sancionatório administrativo, era a primeira coisa que eu ia lhe perguntar, porque logo que a lei foi publicada, eu, conjuntamente com meu sócio, o doutor Tiago Aires, a gente escreveu um artigo justamente defendendo a retroatividade, no caso em relação especificamente à questão dos prazos prescricionais, que agora a gente tem uma prescrição intercorrente. Então, ou seja, o Estado agora teria um tempo menor para fazer a persecução ali, para poder processar aquela pessoa e vir a responsabilizá-la. Tem um prazo que agora tem uma previsão de um prazo menor quando o processo já é acionado. E aí a gente estava defendendo que se tem uma ação em curso e não foi cumprido esses prazos daqui para trás, deveria se aplicar, porque essa é uma norma de direito penal, uma norma de direito sancionador, inclusive o STJ tem diversos julgados entendendo e reconhecendo que os princípios de direito penal se aplicam até em PAD, processo administrativo disciplinar, que não tem consequências tão gravosas, né, quanto a improbidade administrativa. Então, é justamente o que eu quero lhe perguntar, porque a gente defendeu ferrenhamente. Assim que saiu a lei, eu fiquei muito feliz, porque metade dos processos do escritório estavam prescritos de acordo com esse novo prazo. Então, a gente fez uma tese, publicou um artigo, peticionou em todos os processos, chegamos a ter reconhecida a prescrição retroativa em 2 processos, salvo engano, mas aí o STF colocou uma pá de cal na discussão, no tema de repercussão geral, e aí, efetivamente, reconheceu que não se aplicaria a retroatividade benéfica. Quero saber muitíssimo sua opinião quanto a isso, doutor. Eu acredito, primeiro eu concordo com vocês, eu também penso que deveria se aplicar a retroatividade benéfica, e eu acredito que a gente está num caminho evolutivo. Existe muito caminho ainda a ser percorrido numa aplicação efetiva desses princípios para o âmbito administrativo. Vou dar outros exemplos. A gente ainda tem o entendimento do STJ de que uma portaria de instauração de um PAD, por exemplo, não tem necessariamente que estabelecer de uma maneira detalhada quais são os fatos de que a pessoa é acusada. Então, isso é algo que é comezinho no direito processual penal, que uma denúncia tem que descrever todos os fatos que são imputados àquela pessoa. O mínimo é você saber do que estão te acusando. Você está sendo acusado e vai ser aplicada uma sanção contra si. Pode não ser uma sanção de prisão, mas é uma sanção que vai lhe punir por uma conduta sua. Então, nada mais justo do que se aplicar esse mesmo princípio. E existem outros casos também, ainda hoje, vige uma compreensão de que seria possível, por exemplo, já falando de processo, reformar-se impédios no âmbito do processo administrativo, ou seja, há um recurso por parte da pessoa que foi punida e ela pode ser punida mais gravemente ainda por quem aprecia esse recurso. Então, para falar leigamente, é ir buscar lã e sair tosquiado, né? Você pede uma coisa e sai pior do que você pediu. Então, são princípios que no direito penal e no processo penal já são bastante consolidados e que na esfera punitiva administrativa ainda a gente tem muito o que caminhar, mas eu sou esperançoso. Eu acredito que a gente tem para o futuro, isso aos poucos vai sendo reconhecido, e é aquilo que quando a gente olha para trás depois fala como é que antes não se aplicava assim. Exatamente. E a lei precisou dizer o óbvio, né, doutor? Eu sempre falo isso assim, a lei, ela muitas vezes precisa dizer o óbvio e ainda assim não é suficiente, porque o óbvio, mesmo escrito de maneira expressa e clara, não é muitas vezes aplicado. Hoje a gente tem, por exemplo, a previsão na lei de improbidade
expressa de vedação à responsabilização objetiva. E aí, comunicando um pouco, né, justamente com essa questão específica do direito ambiental, porque isso, quando a gente fala de improbidade, pode configurar, né, a depender de como foi praticado o dano ambiental e por quem foi praticado, pode configurar, e aí é uma forma de responsabilização em âmbito administrativo pela prática de uma conduta lesiva ao meio ambiente. Mas o que é que a gente vê muito? Eu atuo muito para gestores públicos, prefeitos. E lá no escritório, por vezes, tem uma imputação de ato de improbidade administrativa em que tem exatamente essa expressão, que o prefeito ele seria responsável porque tudo teria ocorrido sob o olhar atento do prefeito. Isso é a coisa mais genérica da face da Terra. Qual é a conduta que está sendo imputada? É quase que um Deus onipresente, onisciente e que tem a responsabilidade por todos os atos da administração pública. Então, hoje a lei expressamente prevê a vedação à responsabilização objetiva. Ou seja, ninguém vai responder por um ato de improbidade administrativa pelo mero exercício de uma função pública ou por estar imbuído daquele cargo. Né? Você precisa responder por uma omissão, uma ação específica, concreta. Então, a lei precisou trazer o óbvio, precisou dizer isso e ainda assim a gente vê muitas vezes a imputação de um ilícito no âmbito administrativo sem qualquer indicação sequer da conduta. E aí o doutor falou justamente do processo administrativo disciplinar, que também traz isso, né? Não tem essa necessidade de você especificar qual é a conduta, e no penal isso já é incontroverso. Sob pena do processo nem ser instaurado, nem ser iniciado. Você precisa minimamente, para que até o direito de defesa seja exercido, precisa minimamente ali saber a pessoa que está sendo acusada do que ela está sendo acusada. Né? Então, falando da lei de improbidade assim, embora a gente tenha algumas críticas, eu particularmente vi muitos avanços nesse aspecto, acho que foram importantes. A lei fala, inclusive, expressamente, né, da questão da natureza sancionatória. E eu queria também a sua opinião, de uma forma geral, sobre as alterações que foram promovidas. O que é que o senhor acha que ainda é um ponto de falha jurisprudencialmente, como está sendo compreendida a interpretação daquela norma, ou do próprio legislador, como fez ali as escolhas em relação a essas alterações? Eu acho que a lei de improbidade, essa alteração, ela buscou, ao mesmo tempo, evitar alguns excessos que havia no judiciário, especialmente com o bloqueio de bens que duravam anos sem que houvesse uma imputação muito clara, e se falou muito em apagão de canetas, né, porque os gestores ficavam com muito medo de exercer os cargos justamente por medo de sofrer esse tipo de represália. E realmente, eu acho que a jurisprudência agora ela vai começar a evoluir no sentido de exigir uma descrição melhor das condutas. Até porque antes a gente tinha, né, Karina, aquela possibilidade de imputação de atos de improbidade baseados numa mera violação de um princípio. Exato. Que é claramente contrário ao princípio da legalidade estrita, que vige no direito penal e que deve viger também, na minha visão, em qualquer tipo de direito sancionador. Então existe uma ideia de que os tipos na esfera administrativa eles são mais abertos. Eles podem até ser mais abertos que no âmbito penal, mas eles ainda assim têm que ter essa base mínima de compreensão que permita ao destinatário da norma saber quais são os atos que vão ser considerados ilícitos. Senão a gente tem uma total insegurança jurídica. Então eu acho que com essa exigência de que seja descrito exatamente qual é o ato que está sendo imputado, que não haja imputação alternativa e que seja um ato concreto e não uma violação a princípio, a gente tem muito mais segurança jurídica. Agora, puxando para esse ponto que você falou, esse é um problema que, como você falou também, está muito consolidado no direito penal, mas a gente ainda vê também, na prática de processos penais, por vezes, a imputação, por exemplo, para um gestor público, para um prefeito, de um crime de licitação que foi cometido por alguém subordinado a ele, mas para que esse prefeito possa responder por omissão num caso como esse, é necessário demonstrar que ele tinha, primeiro, conhecimento daquele fato, segundo, que ele tinha dever de evitar e que se indique exatamente qual seria a atitude que ele deveria ter tomado para evitar que aquilo acontecesse. No mais das vezes, a gente encontra denúncias que simplesmente fazem essa referência genérica que você mencionou, de que o prefeito deveria ter visto, deveria ter controlado aquilo. E qualquer pessoa que tem alguma experiência em gestão pública sabe que é impossível fiscalizar
todos os negócios da prefeitura. Até porque é exatamente para isso que são indicados secretários para pastas específicas, para que eles controlem essas áreas. Então, tentando resumir esse ponto, eu acredito que tanto na esfera penal como na esfera administrativa, a gente tem que ter essa necessidade de demonstração efetiva de qual foi a ação ou omissão do gestor que permitiu que o crime acontecesse ou que o ato de improbidade acontecesse. Na minha visão, no geral, a lei de improbidade ela foi positiva, ela trouxe mais avanços do que retrocessos. Eu penso que a regra da prescrição ela é um pouco confusa da maneira como ela foi colocada, mas foi a decisão que o legislador optou por trazer e ela efetivamente é mais benéfica, então ela deveria ser aplicada também retroativamente. Eu concordo totalmente, doutor. De fato, quando a gente fala em prescrição intercorrente, que é de 4 anos, ela vai ser benéfica, né? A prescrição em si, que está lá prevista de 8 anos, às vezes ela vai ser desfavorável, mas a intercorrente é o melhor e de toda maneira, acho importante isso que você falou também, porque a gente vai ter que verificar qual é a mais benéfica para o réu no caso dele. Exato. E a que for mais benéfica deveria ser aplicada, né? Mas segundo o STF, não vai ser. O STF colocou ali as balizas Exato. dele, embora já tanto o STF quanto o STJ tem inúmeros julgados reconhecendo que a improbidade administrativa faz parte do direito sancionatório, que se aplica um princípio de direito penal para não arquivar metade dos processos que estão em curso no país por ato de improbidade administrativa. Acredito eu, convenientemente, não se reconheceu nesse caso a possibilidade de aplicar retroativamente, ou seja, daqui para trás, atingindo o que já aconteceu, no caso, o novo prazo prescricional, que seria um prazo menor, né, mais benéfico, para quem está respondendo. É importante deixar sempre isso claro. Quando a gente fala em dolo, tem uma questão interessante quando a gente trata de ilícitos ambientais, porque o único crime que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico que pode ser praticado por uma pessoa jurídica é crime ambiental. E aí a gente tem alguns critérios, né, para que se determine que aquela pessoa jurídica praticou um crime ambiental, e aí tem que ser, né, esse dano ambiental, esse crime ambiental, ele tem que ter sido gerado por um ato decisório, né, do seu representante legal, contratual, ou do órgão colegiado ali que toma as decisões por essa empresa, e em benefício ou no interesse, né, dessa empresa. Resumidamente, seria isso. Eu queria que você explicasse um pouco a sua opinião quanto a essa previsão da possibilidade de uma pessoa jurídica responder, e aqui a gente também tem o elemento subjetivo, né, dessa pessoa jurídica, que é essa intenção, falando de forma bem resumida, essa intenção de praticar a conduta criminosa. Essa pergunta é excelente. Quando a gente fala em responsabilidade penal da pessoa jurídica, a primeira ideia que nos vem na cabeça é um brocardo latino antigo que diz que a pessoa jurídica não pode delinquir. Societas non potere delinquere. Mas, como disse também um jurista argentino, já na década de 50 do século passado, o Henrique Aftalion, ele diz o seguinte: olha, se a doutrina clássica do direito penal não admite que uma sociedade, que uma pessoa jurídica possa delinquir, mal para a doutrina clássica. Se o legislador decidir que é possível a sanção penal, a doutrina vai ter que se adaptar para poder explicar como é que isso vai acontecer. E é efetivamente isso que aconteceu no Brasil, seguindo diversos outros países que também têm responsabilidade penal da pessoa jurídica, como a França, como os Estados Unidos, entre outros países, a Inglaterra também. O nosso legislador optou por trazer essa punição da pessoa jurídica. Na verdade, a Constituição previu e o legislador, em 1998, ele optou por definir essa responsabilidade penal da pessoa jurídica. Existem 2 modelos de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Um é um modelo de autorresponsabilidade, em que não se procura uma pessoa física dentro da pessoa jurídica que seja responsável pelo ato ilícito, mas sim se imputa diretamente à pessoa jurídica aquele ato, por exemplo, por um defeito na organização, e nesse caso bastaria que se demonstrasse, por exemplo, que a pessoa jurídica falhou nos seus controles, sem precisar indicar especificamente quem foi que falhou nesses controles e que se houve efetivamente alguém dentro da pessoa jurídica que o fez.
O nosso modelo brasileiro não foi um modelo de autorresponsabilidade, foi um modelo de heterorresponsabilidade. O que é que isso significa? Significa que para poder chegar a imputar responsabilidade penal para a pessoa jurídica, é primeiro necessário identificar atos praticados por pessoas ligadas a essa pessoa jurídica. E foi isso que a nossa lei fez. Como você disse, o artigo 3º da lei dos crimes ambientais, ele prevê expressamente que a pessoa jurídica vai responder pelos crimes ambientais quando esses crimes forem praticados por decisão ou ato de representantes contratuais ou legais ou do órgão colegiado da pessoa jurídica. Então é necessário, pela nossa lei, que se indique qual foi essa decisão, qual foi esse ato dessas pessoas. Ainda que não se consiga identificar exatamente qual foi esse funcionário ou esse representante, a gente tem que ter a indicação de que se saiba que foi efetivamente alguém ligado à pessoa jurídica. Caso contrário, isso não seria possível imputar. Então, esse é um ponto que foi discutido hoje no nosso debate, que o Supremo Tribunal Federal reverteu um entendimento antigo do STJ, que entendia que sempre que se fosse imputar a responsabilidade penal à pessoa jurídica, seria necessário, ao mesmo tempo, imputar a responsabilidade a uma pessoa física. E o que o Supremo disse? Olha, não é necessário. A lei não exige essa dupla imputação ao mesmo tempo. A minha única observação que eu fiz aqui no debate com os outros palestrantes foi que está correto o Supremo. Não é necessário que no polo passivo do processo penal exista a imputação tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Mas isso não significa que não seja necessário para imputar para a pessoa jurídica aquele ilícito, que não se indique qual foi o ato do representante legal, contratual ou do órgão colegiado que permita trazer para ela essa responsabilidade. Então é uma diferença tênue, mas é uma diferença entre um aspecto processual e um aspecto efetivamente de natureza material, de natureza penal. Eu conversei hoje mais cedo com o desembargador, Dr. Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e ele comentou justamente essa questão exatamente no aspecto que o doutor falou, porque não há essa necessidade da dupla imputação. Isso já está consolidado pela jurisprudência, né? Os tribunais têm o entendimento, os tribunais superiores, sobretudo, de que não precisa, ao mesmo tempo, para que eu possa responsabilizar, imputar um crime ambiental a uma pessoa jurídica, a uma empresa, eu não necessariamente preciso imputar a uma pessoa física, dizer quem daquela empresa ali teria sido o responsável e também processar essa pessoa. Mas tem uma questão aí de prova, né? Se eu estou dizendo que um dos requisitos para poder responsabilizar criminalmente uma empresa pela prática de crime ambiental, eu preciso demonstrar, comprovar que essa decisão foi tomada por um representante legal, por um representante contratual, pelo órgão colegiado ali, pelaquela coletividade que toma as decisões para essa empresa. Então, ainda que eu não precise processar aquela pessoa, eu vou ter que conseguir de alguma forma determinar, eu não preciso determinar exatamente a pessoa, mas pelo menos o órgão colegiado ali que tomou aquela decisão, né? Justamente não há essa necessidade para imputação, mas há para que haja persecução da empresa. É necessário esse requisito. Tem uma coisa interessante, que a gente tem 3 responsabilizações aqui. E aqui não há que se falar em bis in idem, ou seja, se a pessoa for processada em âmbito penal, em âmbito civil, em âmbito administrativo, ela vai sofrer suas sanções por cada conduta, né, que foi praticada. E a gente tem processos distintos, com normas distintas, com procedimentos distintos, prazos distintos, formas de contar o prazo distinto. Eu falo assim que empreender e ser gestor, de uma forma geral, seja público ou privado no Brasil, é bem complicado. Estar com a caneta na mão, né, doutor? E eu queria lhe perguntar quanto a isso. O que é que o senhor vê, assim, em termos de persecução, de efetividade, em âmbito administrativo e penal, de uma forma geral? O que é que a gente tem mais êxito no sentido de responsabilizar e chegar a uma... Porque são esferas independentes, né? Uma pessoa pode ser absolvida criminalmente, mas ser responsabilizada em âmbito administrativo. Então, eu queria saber, assim, essa perspectiva de efetividade. O que é que o senhor vê na diferença dessas duas áreas, de uma forma geral, em crimes ambientais e atos ilícitos ambientais? O professor Vladimir Passos de Freitas, que esteve aqui também no evento, ele gosta de frisar que a lei dos crimes ambientais ela foi criada mais para buscar
a adequação das pessoas às condutas ambientalmente corretas do que para punir alguém. As penas são baixas, hoje a gente tem a possibilidade de acordo, inclusive de ANPP, em relação a praticamente todos os crimes. Me parece que uma pena de prisão em crime ambiental tem que ser resguardada para últimos casos, como, por exemplo, casos muito graves. A gente tem hoje uma situação gravíssima na Amazônia de crimes ambientais que são praticados por organizações criminosas ligadas ao tráfico. Elas aproveitam a rota do tráfico para, ao mesmo tempo, também cometer outros crimes ambientais. Então, essas são situações muito graves. Agora, situações em que, vinculadas, por exemplo, a uma poluição culposa que eventualmente aconteça por um estabelecimento que acaba despejando algum resíduo indevidamente no meio ambiente, ou um corte de árvore numa região que não era devido. São condutas que, evidentemente, a gente não está aqui defendendo que elas aconteçam, mas são condutas que elas podem ser corrigidas de maneira consensual, por meio de acordos. Então eu penso que a principal saída para esse tipo de criminalidade ambiental é efetivamente uma punição, que tem que ser uma punição pecuniária grave, com reajustamento de conduta para inibir outros tipos de conduta dessa forma. Mas a pena privativa de liberdade ela tem que ser efetivamente evitada ao máximo nesse tipo de caso. A gente falava hoje também sobre a possibilidade de evitar essa insegurança jurídica, de ter punições nas 3 esferas de maneira distinta. E uma experiência muito bem sucedida a gente viu no Mato Grosso, em que houve mutirões de acordo que envolviam ao mesmo tempo as 3 esferas. Então, a pessoa envolvida no ilícito ambiental ela faria um acordo que resolveria a vida dela nas 3 esferas. Na esfera ambiental, na esfera civil e na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal ao mesmo tempo. Isso evita que alguém celebre um acordo, por exemplo, com o IBAMA, com a Secretaria do Meio Ambiente ou com o Ministério Público e depois acabe sendo punido na esfera penal, depois de já ter resolvido isso num acordo administrativo ou civil. Então, acho que para caminhar para a segurança jurídica, a gente tem que ter esse tipo de visão, de fazer acordos globais que resolvam a situação dessa pessoa física ou jurídica em todas essas esferas. Excelente. Vou ter que fazer uma última pergunta. Tinha várias perguntas para fazer, mas tenho um compromisso daqui a pouco, então não vou poder me alongar muito. Mas queria perguntar em relação à sua função de consultor legislativo do Senado, falar de uma situação que aconteceu aqui em Salvador e perguntar como se procede, em termos de orientação mesmo, para quando tem esse tipo de situação. Aqui a gente teve... foi apresentado pelo vereador e presidente da Câmara, Dr. Carlos Muniz, foi apresentado um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito e que vedava a disponibilização de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais de Salvador. Teriam que ser disponibilizadas sacolas biodegradáveis. Não poderia haver a disponibilização de sacolas plásticas, que são danosas ao meio ambiente. E o que foi que aconteceu? Ao invés de se disponibilizar sacolas biodegradáveis, fizeram como a Zara já tem feito há muito tempo, que cobram um valor pela utilização dessas sacolas biodegradáveis. Então, os estabelecimentos de Salvador começaram a agir dessa forma. E aí, o vereador Carlos Muniz veio falar que, na verdade, eles vão ter que fazer uma alteração legislativa agora, porque não era essa a intenção do legislador. A ideia era que fosse disponibilizado gratuitamente, não é para onerar o consumidor, é para onerar realmente o empreendedor. Então, nesse tipo de situação, havia ali uma intenção que, da maneira como foi exercida pelo comércio e pelas empresas, desvirtuou, a ideia do que tinha sido ali colocado, por essa alteração legislativa. Então, eu queria saber, na sua função de consultor legislativo, doutor, como é que lida com esse tipo de situação? Quando o intuito do legislador é um e a forma como é aplicado é outra completamente diferente. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem em embolar um texto de lei. Porque a gente nunca consegue ter total certeza de como é que aquilo vai ser interpretado, né? Então, muitas vezes, a intenção do legislador é boa, mas a partir do momento em que ela deixa algumas lacunas interpretativas, ela acaba sendo interpretada de uma maneira diferente. E a única saída que a gente tem para isso é efetivamente mudar essa lei. Se essa lei realmente permite uma interpretação
que desvirtua aquele sentido que se pretendeu dar para ela, que o legislador pretendeu dar para ela, mas é uma interpretação possível, a única maneira de rever isso efetivamente vai ter que ser aprovar uma outra lei modificando isso. Mas a gente passa muito por isso. Quando algum dos senadores nos pede um projeto de lei, uma minuta de um projeto de lei, a gente fica entre nós lá tentando imaginar quais são as possibilidades, quais são as lacunas, quais são as consequências dessa lei uma vez aprovada. E agora eu me vejo na posição de vidraça, né? Porque antigamente era muito fácil para mim fazer críticas à lei, dizer, olha, essa lei foi mal pensada, não se pensou nessa possibilidade. Mas quando a gente está bolando uma lei que vai ser aplicada para o futuro, às vezes a gente efetivamente deixa alguns pontos cegos e não consegue imaginar que vai gerar essas lacunas. Então é isso, pessoal. Eu vou ter que encerrar, infelizmente, que o bate-papo está incrível, mas realmente porque o doutor tem compromisso aqui agora. Mas quero agradecer muitíssimo, doutor, pela sua disponibilidade, estar aqui conversando com a gente, sobretudo por esse tema aí que eu adoro, que é a parte de improbidade penal. Para mim é uma grande satisfação recebê-lo aqui no JustPod. E acho que a gente trouxe aí algumas informações e alguns temas interessantes para quem está nos assistindo. A satisfação foi toda minha. Obrigado e um abraço a todos os ouvintes. Então é isso, pessoal. Amanhã estaremos aqui novamente com mais bate-papos incríveis para vocês.